Olá, pessoal. Boa noite. Para quem está chegando, muito boa noite. A doutora Lu já estará por aqui. Muito boa noite, muito boa noite. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite fria que está fazendo em São Paulo, em plena sexta-feira. Eu estou muito feliz em encontrar com vocês. A doutora Lu já está chegando aqui para um bate-papo incrível, um assunto super interessante. Vai ser muito legal mesmo. É um assunto que, com certeza, interessa para muita gente, né? A questão da organização com a saúde mental. Então, vai ser muito legal. Eu estou muito feliz em poder fazer essa live nesta época, né, tão confusa, que tem tantas lives acontecendo, né? Então eu estou aqui aguardando a doutora Lu chegar. Vamos lá. Doutora Lu chegou. Vamos lá ver se entra. Opa! Oi, Olá, boa tudo bom? noite. Eu Tudo estou bem, e jóia? você? Tudo bem, tudo jóia nessa sexta-feirazinha fria, né? Com uma chuvinha. Fria, tá bom para ficar em casa mesmo e assistir uma live incrível que vai ser. Exato. Primeiramente, eu Propício. queria muito agradecer por você ter aceito o convite. Você, doutora Lu, foi Imagina. muito generosa, porque ela atende online, ela dá aula, ela tem uma agenda completamente louca, mas ela se disponibilizou de vir aqui bater um papo, um assunto bem interessante, né? Então, eu gostaria que você se apresentasse para que as pessoas que não te conhecem possam te conhecer. E muito obrigada, gratidão por você ter aceito o meu convite. Imagina, eu que fico super agradecida pelo seu convite. É uma honra, né? Quando a gente é Obrigada, convidada por uma pessoa como você, tão muito obrigada. profissionalmente competente, uma pessoa genial no convívio, uma pessoa tão bacana, né? Então, assim, super prazer estar aqui com você. E a gente dá um Muito jeito, né? obrigada. Quando é prioridade, a gente organiza e Opa, dá um gostei. jeito, né? Então, É apesar isso de aí. ser tudo muito corrido, mas a gente prioriza e organiza. Então, eu tô aqui, eu Muito sou obrigada. psiquiatra, para quem não me conhece, sou uma psiquiatra, médica psiquiatra, sou formada em psicoterapia, então eu atendo no consultório, hoje em dia é só consultório, já não faço mais hospital psiquiátrico, e estamos em casa, né? Estamos em É, quarentena, eu estou em isolamento mesmo. E essas lives que a gente tem tido, apesar de eu já ter ouvido muito comentário, já encheu essa história de live. Eu acho que tem sido muito legal a gente ter visto a cultura, o conhecimento está chegando fácil para a gente, é né? Então, verdade, é se você não se verdade. interessa por um assunto, tem outro assunto, e eu acho isso de um alcance muito legal. É para isso que eu acho que serve exatamente essa tecnologia que a gente tem hoje, que é de internet, né? Então é É para isso que a verdade. gente tem. Troca de É a hora informação, de de usar para coisas conhecimento. boas. Exato. Né? E assim, tem um leque de opções, né? Eu não me interesso por organização, ok. Mas eu me interesso por comida, eu me interesso por fisioterapia, enfim, tem muita opção. Então eu acho que nós É. estamos aí para um leque de opções, apesar que eu acho que o nosso papo vai ser muito incrível e o povo deveria gostar de estar aqui com a gente, né? Oh, que venham. Vamos. Vamos que vamos. Eu vou começar te abordando sobre um assunto que eu acho que é muito legal. Legal. Eu, como leiga na sua área, eu tenho Uhum. um lema comigo que eu sempre digo que as emoções, né, elas vão para fora e a gente Uhum. acaba deixando no externo muito do que nós temos por dentro, né? É. Eu às vezes entro em alguns ambientes que quando eu olho eu falo, a cabeça não está legal, né? O sentimento não está legal, aquele emaranhado de coisas me remete a uma experiência de alguma situação que você fala, peraí, aqui precisa de um pouco mais de tato, né? Sim. Então, eu defendo que a organização, a desorganização, mais propriamente dita, ela não é legal, ela causa uma doença mental mesmo, ela não faz bem para a gente, né? E Sim. aí, eu queria conversar com você um pouco sobre isso, eu queria ouvir a sua opinião,
se o meu ponto de vista está certo, como totalmente leiga no assunto. O que, que é a desorganização na vida de uma pessoa? Qual é o reflexo disso para uma pessoa? Eu queria ouvir um pouco da sua opinião. Inclusive, você é super organizada, já nunca que eu vou conseguir trazer você como cliente. Certo? Você pode me ter como cliente, porque eu necessito sempre de uma ajuda. Mas eu acho muito legal ouvir a opinião de um profissional da área, respeitado como você. Então, vai ser bem legal essa troca de informações aí. Eu acho que você pode ser leiga na área da medicina, mas leiga na área de entender as pessoas a partir do que você olha, você não é leiga nem um pouco, né? Eu acho que você deve ter um parâmetro muito bom, até melhor do que o meu, porque eu vejo a pessoa que está na minha frente, né, que foi ao consultório me ver. Então, muitas vezes, é lógico que você percebe que ali já há um nível de desorganização, porque provavelmente a pessoa fez o melhor possível para estar lá. Então, a gente se arruma mais, né? Que nem a gente veio aqui, deu uma arrumadinha. Então, você vai... desde pequena, a minha falava, não, roupa de ir no médico, roupa de, né, de ir na igreja. Então, a gente se apresenta melhor quando a gente vai a algum lugar. Você não, você entra na casa das pessoas, no escritório dessas pessoas. Então, eu acho que você deve ter um poder de comparação, de ver o ambiente onde essa pessoa está e mais como ela se posiciona frente de tudo, né? Porque a gente percebe o caótico em tudo, né? O caos, ele não... É muito difícil uma pessoa caótica em algo e extremamente harmônica em outro. Isso eu nunca vi. A gente vê a pessoa ter um lado mais equilibrado, um lado mais harmônico, outro menos. Mas o caos e a harmonia não existe, né? Porque quem está bem organizado, quem está bem centrado, quem tem o que eu acho que você lida, que você vê é o autocuidado, quem tem isso em certo equilíbrio, ele usa no todo, né? Você não consegue ter, eu não consigo ter, por exemplo, um lado meu extremamente caótico e ser super organizada com a minha roupa, como o meu armário todo separado por cores. Tem alguma coisa errada. Eu acho que você deve ver uma coisa assim, você deve pensar, acho que focou nisso, copiou de alguém, mas tem alguma coisa, não vem dela, né? Então, não é de dentro, né? Não, então eu acho que isso que você está dizendo é absolutamente correto, né? Então, quando você, o externo, eu acho que ele é um espelho do interno, né? E muitas vezes a desorganização interna, que todos nós passamos por momentos, né? Nós temos altos e baixos. Então, a desorganização interna, muitas vezes, é auxiliada pela organização externa. Então, eu acho que a relação entre o que vai dentro da gente e o que está fora é intensa, é absoluta. Então, eu acho que essa sua visão é totalmente correta. Então, eu acho que a bagunça, ela tem que mostrar alguma coisa. Depende do que a gente chama de bagunça, né? Sim. Eu sou super organizada, então eu olho algo, eu já acho que é bagunça, mas eu tenho sempre a visão de, é mais bagunçado do que para mim, mas aquilo não é bagunçado. Para aquela pessoa, tá bom, né? Mas o caótico, né? A bagunça caótica, eu acho que ela é espelho. O interno e o externo, tanto o que você tem dentro mostra fora, quanto o que você faz fora influencia o que tem dentro. Então, acho que por isso o nosso papo é tão importante, né? Porque eu acho a relação entre as duas coisas muito grande. É um casamento perfeito, né? Porque, assim, a gente não pode ser muito radical. Eu costumo dizer que Mário Sérgio Cortella deu uma explicação muito legal sobre uma questão da casa arrumada. Ele usa o arrumada, né? Que uma casa muito arrumada é uma casa sem vida. Sim. E é verdade, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei pensando, eu falei, onde ele quer chegar com isso, né? Na hora eu falei, como que ele está falando isso? A gente está coberto de razão, porque uma casa que está sempre pronta, ele cita exatamente isso, está sempre pronta para receber a revista Caras, né? Esta é uma casa sem vida. E é verdade, mas a gente tem que analisar exatamente, a linha é muito tênue aí, né? A gente tem que analisar exatamente o limite para cada coisa, o limite da bagunça,
o limite da organização também não pode ser exagerado para não virar um toque, Sim, né? sim, totalmente. E eu acho isso fantástico. E aí eu achei que era um tema interessante, porque nós estamos vivendo numa fase muito difícil, né? Você está em isolamento, eu estou levando muito a sério isso também. Eu só saio de casa para coisas assim extremamente importantes. Eu estou no hashtag fica em casa mesmo, né? Eu também. Até porque eu tenho uma mãe de 90 anos que mora comigo. Sim, Ela, graças a Deus, tem saúde, mas é altíssimo grupo de risco. sim. Então eu não posso colocá-la em risco, né? Então eu levo muito a sério. E as pessoas têm reclamado muito que a casa virou bagunçada, tal, que não tem vontade de fazer as coisas. Então, o que você me diria, por exemplo, neste momento, como lidar com essa questão? Porque, apesar que eu acho que hoje, agora, as pessoas estão começando a entrar mais no eixo, né? Passou o susto, passou aquela fase da revolta total, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Agora está a fase do respeito, vamos dizer assim, com o bicho lá, né? Nós respeitamos ele, vamos fazer a nossa parte, o outro faz a sua parte. É dessa forma que eu tenho visto. Assim. Eu mesma passei por várias etapas, né? A do desespero, que eu não podia falar, e eu chorava. De saudades das pessoas, eu quero a minha vida de volta, eu quero viajar, eu quero ver meus amigos, eu quero abraçar. E eu não posso. Mas ok, hoje eu já não estou mais assim. Sinto saudade, mas eu já estou de boa. Mas eu percebo que tem gente que continua e o reflexo está na casa, né? A casa está largada, a casa está bagunçada. O que você me diria desse ponto do nosso isolamento, dessa situação, do medo, da ansiedade? O que você daria de luz aí para quem está vivendo esse emaranhado de sentimentos? Bom, a gente acabou de dizer que tanto o interno influencia no nosso externo, quanto o externo influencia no nosso interno, né? Eu tenho uma percepção, talvez, por estar lidando com o paciente, eu tenho uma percepção um pouco diferente dessa que você descreveu. Eu achei que no Tá. começo as pessoas estavam, eu não sei se dá para dizer melhores, né? Mas eu acho que são sentimentos diferentes. Eu acho que no começo ficou todo mundo muito assustado, e não só assustado Sim. com o vírus em si, que algumas pessoas ainda insistem que é uma gripezinha, mas assim, foi É. algo inédito, porque por mais que você não queira levar a sério, tá tudo fechado. Você não tem como mudar É. isso, né? É. Então, as pessoas ficaram muito perdidas até que conseguissem se organizar frente a tudo isso, né? Então, no Sim. começo, eu percebia as pessoas confusas, sem saber o que fazia, como lidar com aquilo que estava acontecendo com elas. Então, O assim, novo, né? eu, por exemplo, nossa, eu tenho que ir para casa, como é que eu vou, né? Eu vou fazer telemedicina, como é que... Então, que eu fui... Então, de cara, assim, acho que as pessoas ficaram... E isso até favoreceu, porque você tinha que pensar em tantas coisas, você tinha que se adaptar a tantas coisas diferentes, que as pessoas não tinham muito tempo de pensar no resto. Eu Tá. tenho visto que agora, passado tanto tempo, já está todo mundo muito cansado, muito exausto, É. com Porque muita tá saudade. cansativo, né? Exato. Então eu acho que já passou. Então essa adaptação inicial, eu acho que a gente não, quando você diz que você, o que as pessoas podiam fazer nessa fase, né, para estarem melhores. A gente não pode esquecer, e eu estou falando como psiquiatra, a gente não pode esquecer que não dá para dizer para você, a pessoa que não arruma a casa é porque ela é desleixada, que a pessoa que Sim, não, super não. arruma... A gente não pode esquecer que Sem existe rótulos, né? depressão, né? Então, as Sim, pessoas podem estar deprimidas. Então, a depressão é uma doença energética. Então, a pessoa não tem sim. gasolina, o paciente não tem gasolina. Então, por mais que ele queira organizar, por mais que ele queira fazer algo, Não falta tem força. falta essa energia, né? Então, Sim. não dá para você deslocar uma energia para uma organização. Então, muitas vezes você vê algo desorganizado e você percebe que aquilo é um reflexo da doença. Então, naquele Da primeiro dor momento, dele, né? sim, porque não há energia, não a vida está cinza. Então, não faz muita Não diferença, tem minha cor. casa está
com as almofadas bonitinhas, umas plantas diferentes. Sim. As coisas não me tocam, mas por conta de uma doença, né? As pessoas ficaram ansiosas. Quem era toque, os meus pacientes toque são super divertidos, né? Porque eles dizem, tá vendo? Tudo que você tentou que eu não fizesse, agora vocês estão fazendo igual, né? Então, quem já tinha isso muito forte, ficou super assustado e passou, então, a arrumar muito mais, a limpar, né? Mais do que arrumar, a A limpar. limpar, é. E aí, É. gente, vê uma casa perfeita, limpa, que não tem. E você diz, nossa, que pessoa organizada. E aquela pessoa não é organizada. Ela passou da linha, como você disse. Ela é toque. Ela é obsessiva É. compulsiva. Então a casa é linda, tudo é muito limpo, tudo é muito organizado. Aquele closet de maravilhoso, você deve amar de ver a princípio, né? Perfeito. Sim. Mas ela não conversa com ninguém, ela não fala com ninguém, ela briga com todo mundo na casa, ela não tem vida. Por quê? Tá só focada naquilo, né? Então a gente não pode esquecer que, e aí foi exatamente o que você me convidou para falar, foi isso, de que os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas refletem tudo isso. E a gente não pode esquecer nessas emoções e nesses sentimentos as patologias, né? E Sim. momentos de alto e baixo que não chegam a ser patológicos, mas que prejudicam, como você estar levemente deprê, como a gente fala né? Eu tô meio deprê, não é uma Sim. depressão, mas você não tá com muita vontade de nada, tem alegria de arrumar. Quando você está triste, triste, com alguma tristeza profunda, você perdeu né, um amigo querido, um Sim, parente sim, sim, querido, sim. está vendo a notícia, né? A gente está vendo coisas muito tristes. É. Naquele momento, naquele dia, naquela semana, você não tem vontade de arrumar nada, fazer nada. Então, assim, reflete, né? A ideia, eu É. acho que se a gente está vivendo algo inédito, né? Sim, que É ninguém nunca inédito, imaginou, né? sim. Então, a ideia é esse primeiro momento foi um grande impacto. No segundo momento, a tendência, e o ser humano é muito bom para isso, é adaptar-se. A ideia É. seria, se você quer se adaptar e ter o que eu chamo de plenitude, né? Porque ser feliz, são palavras tão difíceis, né? Eu gosto, adoro a palavra plena, né? Então eu falo, eu Sim. cheguei aos 53, agora estou muito mais plena. Então assim, essa estar pleno, ele precisa do harmônico. E é o harmônico dentro e fora. Então, a hora que eu comecei a ficar mais em casa, porque eu estava aqui, então aquilo que eu estava vendo, que fazia tempos que eu estava para arrumar, e não era uma questão de closet, né? Que a gente fala, arrumação Sim, parece sim, arrumar. sim, sim. Aquela mesa de centro, nossa, aquela planta que eu preciso colocar aqui, agora eu vou atrás. Então, é, Isso. eu fui harmonizando, né? Criei um espaço que é esse que eu estou aqui agora, minha casa tem um terceiro andar que a gente chama de sótão, virou o meu escritório, né? E Tá. minhas coisas estão organizadas em volta, né? Ficha e receita. Por quê? Porque Você isso, criou um ambiente para você, né? isso, que então eu estou harmônica. Sim. Com isso, eu tenho que lidar com os assuntos que estão aí na nossa frente. E não com toda a enxurrada na minha cabeça de ai, cadê minhas coisas? Eu não estou na minha casa direito, eu não, cadê minhas coisas? Então eu só tenho que lidar com o fato de que tem uma pandemia, as pessoas estão adoecidas, as pessoas estão financeiramente prejudicadas, que triste, mas a minha vida, eu gostaria muito, por exemplo, estou falando de planta, tem hora que fala, eu queria uma planta para tal, me dá vontade de sair para o garden, não sei É. das quantas, né, e passear e fazer, paciência, então eu vou lá na internet vejo se eu consigo, né, as minhas amigas das plantas, tá, É. então dá, mas a ideia é a adaptação do harmônico, da organização, para que você possa estar mais inteira para só absorver o que tem de muito ruim com tudo que está acontecendo, eu acho que já facilita, acaba sendo ele diminui a chance de você ficar doente, né? A ideia de você estar mais harmônico num momento em que é caótico, né? Então, se juntar caótico com caótico, você vai ficar doente na certa. Então, vai ser o gatilho para talvez uma depressão, uma doença ligada à ansiedade e doenças generalizadas, né? Porque o Sim. cérebro comanda tudo, né? Dali vem
a confusão geral, né? Porque, assim, Sim. eu sinto que tem a ver muito você estar num bom espaço. Eu vejo por mim, né? Meu trabalho virou uma loucura, porque eu Uhum. não vou mais na casa de ninguém. Meu trabalho era exclusivamente ir na casa das pessoas. Eu tenho Sim. clientes. Ah, Valéria, mas você não pode vir? Vamos conversar depois, né? Eu É. estou me reinventando, vou atender online, Uhum. enfim, né? Meus projetos vão virar online, estou estudando. Eu fiz do limão uma limonada. Eu já vinha cansada de trânsito, de Uhum. loucura. Então eu resolvi fazer do limão uma limonada e eu estou aproveitando este tempo para mim, né? Mas é aquela coisa, eu hoje faço coisas que eu não fazia. A minha casa não era comandada por mim. A Uhum. minha casa tinha quem fazia as coisas para mim. Que essa pessoa não está vindo. Sim. Então, eu percebo que, assim como muitas pessoas, chegou uma hora que eu falei, gente, eu estou trabalhando demais, né? Eu tenho Uhum. que cuidar da casa. E aí começou a me dar um desespero num determinado momento. Hoje eu tenho a coisa andando numa boa, né? Sim. Porque exatamente o que você falou, eu me organizei no meu espaço. Eu tenho um espaço. Eu tive um problema porque eu estava no meio de uma obra. Eu tive que parar a obra. Nossa. Legal, né? É, Mas super tudo legal. bem, mas mesmo assim eu criei um espaço aconchegante que me trouxe é, uma forma de eu trabalhar. Mas eu percebo que tem gente que desanimou de uma forma muito grande, né? E Uhum. sem julgamentos, é o que a gente está Uhum. falando, existem as patologias. Às vezes as pessoas me procuram, eu queria muito organizar minha casa, mas eu não tenho vontade de fazer. E aí eu sempre indico, vai um passo por vez. Eu tenho uma brincadeira que eu falo, né? É o hashtag 1% ao dia. Se você Uhum. fizer 1% ao dia, ao final de 100 dias você tem 100% organizado. E Sim. aí a gente tenta ajudar, mas eu percebo que a ansiedade está pegando as pessoas, né? Ansiedade e o consumo. Algumas pessoas aumentou o consumo. E Sim. pessoas que já tinham uma tendência acumuladora, a Uhum. coisa pegou, né? Só estão Então, comprando coisas diferentes, né? Porque as pessoas. Você não vai exatamente. comprar sapato e roupa, porque a hora que você olha, você fala, não vou usar. Mas está Eu não vou comprando usar roupa. esse sapato. Você Então, coisas compra diferentes. 50 potes de álcool gel e mais cada máscara nova que você vê, né? Que você Isso, consome, mas você consome diferente. exatamente. E é engraçado porque assim, eu tenho um hobby, que é Uhum. fazer patchwork. Ah, que E eu não legal. Minha mãe mexia faz nisso. patchwork. Eu gosto Minha mãe muito, mas eu estava adora. parada por falta de tempo. Sim. Ah, eu voltei ativa e as minhas máscaras são todas feitas por mim, né? Ah, que Então chique. eu amei a brincadeira. Mas é aquela coisa, chega uma hora que cansa, né? Não quero mais Sim, brincar de máscara. Foi quando sim. eu comecei a cansar de brincar de tudo. Falei, não, agora eu vou estudar, vou fazer outras coisas. Mas eu percebo que tem a necessidade da compra, a necessidade do consumo. É normal isso? O que você me diz dessa questão aí, dessa necessidade? Você acha que é, a pessoa está agindo de acordo com a normalidade? Aonde tem o limite que a pessoa talvez tenha que prestar um pouco de atenção? O que você me falaria dessa questão do consumismo compulsivo, a Uhum, questão do acumulador? Não sei o uhum. que você tem aí que você pudesse dar uma luz para a gente. Uma das coisas, teve um dos comentários, enquanto você estava falando, eu consegui ver mais, Ah, é, que a pessoa diz, será que eu estou com depressão? Que eu tenho até vontade de fazer, mas eu não consigo. Então, pode tá, ser sim uma depressão clínica, né? E uma depressão clínica, ela não tem só este sintoma. Então, para fazer um diagnóstico de depressão, eu gosto muito de comparar a gasolina mesmo. Se o seu cérebro tem uma gasolina X e ele distribui para as funções, quando você tem menos gasolina, ele vai fazendo com que essas funções diminuam de intensidade, da capacidade de serem feitas, até que chega no esgotamento total de energia, e muitas vezes as pessoas dizem que aquela pessoa nem levanta, nem toma banho, nem nada, não tem gasolina para nada, né? Então o cérebro, tá. diferente do carro, ele não acaba a gasolina e te deixa na rua.
ele vai buscar essa gasolina e redistribuir até o quanto ele puder. E isso é que vai adoecendo, porque ele vai redistribuindo, ele vai tirando de um lugar para distribuir em outro, né? Então, a depressão, ela é um quadro. Não existe só, não estou com vontade de arrumar minha casa, será que estou deprimido? Não precisa ser isso, né? Não, claro. Ah, ah, mas a depressão, assim, para a pessoa que perguntou, assim, precisamos ver outros sintomas juntos que podem ser, sim, um quadro depressivo. E que o que eu tenho percebido, e outros profissionais com certeza, é a pandemia e tudo que a gente está vivendo é um gatilho para aquilo que já estava quase na beirada, eu brinco, você já estava quase no barranco, levou empurrão, foi, né? É, é. A coisa do escape, do escape, olha, falando, meu cérebro, né? Imediato. A resposta já foi antes da pergunta. O consumismo, eu acho que o consumismo existe o tempo inteiro, porque nós somos induzidos a isso e a gente vai Sim, mesmo, é né? um marketing que tem aí, né? Exato. Então, assim, quando a gente não percebe, tá consumindo. Mas eu acho que o que aconteceu agora na pandemia, por que pode ter aumentado o consumo e esse consumo quase patológico ou até patológico? O que está acontecendo com a gente é que nós não temos as válvulas de escape que tínhamos antes. Então, a Tá. nossa vida teve aquilo que a gente sabia fazer para deslocar, para descansar, para mudar foco, foram tirados da gente. Então, muitas vezes, com menos válvulas de escape, você acaba deslocando para alguma das coisas que está na sua mão. Então, é comer, né? Então, muita gente na pandemia tem falado isso, eu tô comendo absurdamente. Então, Presente. tanto porque a gente tá mais em casa, então é É, mais fácil, né? é. Correndo fica difícil, fica mais difícil de comer, ou a gente chegava em casa e comia à noite, madrugada, se você vai ver um filminho, você vai comer. Mas agora está em casa. Então existe o comer, porque a gente está mais em casa mesmo, mas existe o comer a mais como um deslocamento. Então, para aquilo que para onde a gente conseguia deslocar, diminuir o nível do nosso cansaço, e a gente conseguia passear, ver as pessoas, conversar e tomar sol, viajar, a gente não está podendo. Então, a quantidade de válvulas de escape está bem menor, né? Então a É, comida é é. muito fácil e o consumo é muito fácil. Porque quando eu era Sim, criança, a gente só consumia se fosse na rua, lá na lojinha comprar, né? é verdade, é verdade. Agora é uma coisa. Você fala, não vou nem olhar a loja, vou só olhar o Insta. Pronto, quando você vê, você já comprou. Eu adoro umas coisas, e a única coisa que eu olho é tempo de entrega. E o que me salva é que tem a fita colante que vai pôr na. Pouco organizada, obsessiva, quase que eu sou, né? Eu não quero pôr prego na parede. Então, aquela Sim. fita mágica que vem e que cola até não sei das quantas, aí eu vou lá e já quero. Aí eu olho e falo, 25 dias úteis para chegar. Eu penso, de Aí 25 você vai virar tira da 50. frente. Não vou comprar. Então a minha sorte é que me salva algumas coisas que eu quero, Eu mas também. é demais. Então, o É. consumo com as coisas, por exemplo, para casa, aumentou demais, Sim, né? aumentou demais. Aumentou Por quê? demais. A gente precisa consumir, que seria o deslocamento, seria a recompensa, que isso, tudo que a gente está falando é química cerebral, né? Então, recompensa é dopamina. Então, quando Tá. você não tem outras recompensas, a recompensa imediata, ela é, ela é sentida no nosso cérebro pela liberação de dopamina. Então, quando você está lá, né, com o dedinho vendo as coisas para comprar, aquela dopamina está sendo liberada. Acabou de Sim. fazer o pagamento, que você vira o negócio e fala, ai meu Deus, o que eu fui fazer? Nem precisava daquilo. Já Mas a acabou a graça. então, mas a dopamina, né, é liberada da recompensa imediata e acaba sendo muito mais alta e da própria comida, né? E de tudo que a gente faz que tem uma recompensa imediata, ou seja, Sim. porque algumas pessoas estão muito mais em site de relacionamento, tentando conquistar pessoas, nem tá acontecendo, porque a conquista é dopamina. Então você vê que o nosso cérebro, ele é aí que está a grande adaptação, ele vai atrás né? Então ele precisa de serotonina, tá bom, onde eu vou arrumar? Eu preciso baixar essa adrenalina, como é que eu vou fazer? Eu tô precisando de dopamina agora, como é que eu faço, né? Então o que a Tá. gente tinha de armas antes, de ferramentas antes, nessa situação que a gente vive de pandemia, elas estão
muito, muito, muito mais escassas. Então, quem está conseguindo lidar é, com, com essa situação de, até agora adaptado um pouco melhor do começo, a gente está tentando deslocar essas recompensas, porque a gente precisa delas, como? Sim, sim. Eu vou pegar as coisas que eu já tenho e vou reorganizar na minha casa. Então, em vez de comprar uma coisa nova, eu vivo fazendo isso. Ele sabe aqui em casa, eles não adivinham. Assim, eu mudo o vaso, sento lá, fico olhando, falando vocês disso. Então, eu estou mexendo com as minhas próprias peças. Então, tenho que fazer. Então, todos nós temos que Sim. ter serotonina, diminuir a adrenalina, ter as nossas recompensas, mas que a gente tente fazer isso sem trazer maiores problemas, né? Porque daí a gente... Porque tem o consumo e a gente vê que tem pessoas que talvez estejam consumindo sem poder, sem necessidade, sem poder. Sem necessidade. Eu tenho essa tática também, o que tem me socorrido também tem sido o prazo de entrega, né? Mas, porque a gente tem comprado para casa, é exatamente isso. Quando eu comecei a ter que pôr a mão na massa dentro da minha casa, a primeira coisa que eu fui comprar foi um aspirador vertical. Pelo amor de Deus, as minhas costas não merecem, né? Então, assim, e aí eu comecei a ver exatamente, é o que cola, é o que não preciso furar a parede, são pequenos detalhes. Quando eu olho lá 25 dias, 30 dias, outro dia eu nem me lembro o que eu fui ver, estava lá 18 dias úteis, eu falei, não, até lá eu já estou na rua, né? Mas eu espero, né? Sim. Mas assim, de qualquer maneira, é a válvula de escape mesmo, porque você falou um negócio que eu achei fantástico, quer dizer, nós tínhamos muito mais válvulas de escape, né? Cada um tem... a minha válvula de escape sempre foi viajar, né? Eu amo praia, eu amo o mar. Eu, na frente do mar, acabou a vida, não precisa mais nada. Eu falo que se existe um endereço que fale assim, onde mora Deus, Deus para mim mora no mar. Porque eu me sinto perto dele quando eu estou diante do mar. O barulho, tudo, desde o sol até o nada. Eu estou no mar, então eu estou sofrendo com isso. Eu tenho os meus amigos, eu tenho um netinho de 1 ano e meio, que a gente não pode ver. Então a gente pega o carro, vai até a porta da casa dele, de dentro do carro, aí ele vem, já está andando, e aí manda beijo, não sei o quê. Mas meu marido outro dia falou, ai, que vontade de abraçar, de beijar. Eu falei, ainda não podemos, né? Então, isso dá uma tristeza. Mas ok, a gente sabe que é melhor para ele, é melhor para nós, tudo bem, a gente entende que realmente o negócio é muito sério, não é uma coisa qualquer, infelizmente, até seria bom que fosse uma coisa qualquer, mas não é. E aí eu percebo que eu vou substituindo por algumas compras, eu vou no doce, meu negócio é o doce, né? Eu cheguei à conclusão, depois de subir na balança, porque eu tenho uma balancinha aqui, eu tenho que mudar isso logo. Mas eu percebo, olha, a minha mãe, ela tem 90 anos. Minha mãe já não é de sair de casa, tá? Ela vivia sempre em casa. Faz o tricôzinho dela, pinta, né? Ela pegou o hábito de pintar, então eu compro um monte dos livros, ela tem os livros para pintar. Ela tem pedido para eu comprar chocolate. Aí eu vou sair para ir no mercado, às vezes, eu falo, você quer o quê? Você não pode me trazer uma bolacha, mas eu quero com chocolate. Outro dia ela falou, me traz chocolate. E eu ainda falei para o meu marido. Falei, quando que você ouviu minha mãe pedindo chocolate? Você sabe o que é chocolate? Especificamente chocolate? Não. O cacau, ele estimula a produção cerebral de serotonina. Por isso, mulheres em TPM... Então é verdade mesmo. É o cacau. Então, ele é realmente, quando você... eu tenho um paciente que diz, eu tô comendo muito. Eu digo, o que você tá comendo? Tem pessoas que respondem imediatamente, chocolate. O chocolate pra gente, assim, é serotonina É vida, né? É fantástico. Então, mulher em TPM pode... Homens que estejam nos assistindo, dê de presente para sua mulher, se ela puder, um bombonzinho, não precisa ser muito, não é uma coisa amargo, com pouco. Mas o chocolate, ele estimula quimicamente no cérebro a liberação de serotonina. Então, quando a sua mãe pedindo chocolate, o cérebro dela, inteligente, a máquina, está dizendo, está me faltando serotonina.
É Então, louco isso, é, né? é louco, mas o cérebro é isso que eu tô te falando, do mesmo jeito que ele é inteligente. Tem hora que ele é meio fora da caixinha, então ele te pede uma coisa que não era bem aquilo, né? Mas há um Tá, fundo tá. sempre de verdade naquilo que o cérebro fala. Então, quando ela E é pede muito legal chocolate para ouvi-lo, você, né? é, se ela tá te pedindo chocolate e você começa a conseguir pensar que o chocolate está ligado à serotonina, então você vai pensar, por que que a serotonina dela tá mais baixa? Pera, então eu vou achar várias coisas para estimular a serotonina. Então, ela não vai ser estimulada só pelo chocolate. E aí você pode Sim, comer uma caixa de chocolate e come um chocolate, faz exercício físico, vai fazendo outras coisas que têm a ver com a serotonina. sim, Isso é que é super importante, né? Então é você perceber que ah, até o fato do comer tem a ver com química cerebral. Então, você é uma gulosa, não consegue parar de comer. Tem que buscar a explicação. Se alguma coisa está sendo pedido ali, né? Ou é um é. deslocamento e uma necessidade de comer para baixar a ansiedade, adrenalina. E no caso da sua mãe, compra o chocolatinho dela, que ela tem 90 É, anos. eu compro, porque eu Ela, falo que ela pode tudo, né? Eu não isso, acho que com 90 anos ela assim, diabetes dela não tem, ela não tem nada. Então deixa ela comer. Eu não vou proibir uma pessoa de 90 anos, né? Então quando ela me pede, eu vou e compro, né? isso. Eu vou, trago, aí ela fica feliz, eu trago uns pacotinhos de bolacha, aí ela fala assim para mim: "Eu como uma por dia". Mas o pacote não rende tanto assim. Mas eu finjo que eu não ouço, deixa ela tá feliz e é isso que importa. Porque se Isso, para nós é difícil, imagina uma pessoa dessa idade entender o que está acontecendo no mundo, sim. né? É muito louco. Agora, outra coisa que eu tenho ouvido muito é a questão da bebida, Sim, né? Eu ouvi que o consumo de bebida aumentou demais. sim. Qual é a relação da bebida? É a serotonina também ou não tem nada a ver? É normal essa questão da bebida? É, aumento, os dois pontos, três pontos óbvios, né? Em todos se queixam disso. De um deles é comida, aumento de comer mais, alteração de sono. Então é algo que a gente tem visto. Praticamente todo mundo diz que o sono está diferente, as pessoas não precisam É, necessariamente estar doentes do sono, mas que houve uma mudança no sono, isso é sim, algo que eu ouço de quase todo mundo, e sim, aumento de injeção de bebida alcoólica. Por quê? Você vai tomar uma taça de vinho e falar, ah, não, vinho, bebida alcoólica também traz saúde. Sim, algumas bebidas estimulam, né? O vinho tem suas propriedades. A ideia é a quantidade, né? O que a sim, gente tem com o álcool? O álcool, ele é o nosso calmante, né? Então, por que tá, que algumas pessoas, por exemplo, estão bebendo demais? Porque o álcool, ele é um sedativo. Então, ele diminui, se a gente está falando em química cerebral, ele diminui a adrenalina. Então, tá, tá todo mundo com a adrenalina no topo. Então, a ideia do que a gente está vivendo hoje é um estado de alerta aumentado e contínuo. Isso é o que mais adoece um ser humano. tá. Porque o estado de alerta, a adrenalina liberada, né? Quando eu falo estado de alerta, é a reação química. Opa, Louca, né? Pô, ela já tá. É, é a adrenalina aumentada. Ela é feita para isso, né? Então, a adrenalina, ela ajuda a gente para se sim, defender. Então, é o fight, lutar ou correr. Isso é a situação de alerta. Então, a liberação da adrenalina e provoca todos os sintomas do nosso corpo que são feitos para o bem. Só que essa adrenalina alta, num alerta, que não é que não tem objeto, tem, né? Mas não é um monstro que está na nossa frente, um bandido que quer pegar a gente ali. É constantemente aquele alerta alto. Imagina essa adrenalina que acelera o coração, aumenta pressão, aumenta a tensão dos músculos, mexe com o estômago e intestino imediatamente. Algumas pessoas nossa, percebem imediatamente mudança em pele, né? Porque a adrenalina. Então, palpitação, uma sensação que você não está conseguindo respirar. Isso vem da adrenalina liberada.
né? Sim, Então, nós sim. estamos vivendo, é isso que está adoecendo as pessoas. Então, aquele gatilho que eu disse que quem estava ali só foi empurrado, é o alerta alto. Então, nós estamos vivendo Tá. quimicamente, o cérebro está em alerta o tempo todo. Esse crônico, esse contínuo é que adoece. Então, a gente passar por picos, a gente vai equilibrando. Mas a gente está vivendo, na pandemia, algo mais constante. É isso que adoece. É a overdose, né? Sim, é o tempo inteiro. Então, o que que É. acontece com o álcool, com a bebida alcoólica? Ela é sedativa. Então, ela vem para Ah, diminuir essa adrenalina. Então, é comum a gente ter. E o álcool, por ser algo legal, né? Legalizado, então é tranquilo. E ele é extremamente socialmente estimulado, né? sim, sim. Então você chega em casa e é normal você dizer, vou tomar um drinkzinho, eu vou tomar um whiskyzinho, eu vou tomar uma cerveja, agora eu vou relaxar. Você vê como já é associado, né? Porque Já é realmente associado, é ele relaxa, verdade. porque ele produz um relaxamento, uma diminuição de adrenalina. Quanto mais ansioso você tá, mais você vai tentar diminuir essa ansiedade com as poucas ferramentas que a gente tem, que foi o que a gente acabou de dizer. Você vai Sim, beber sim. mais. Porque você está É. mais ansioso, mais alerta, com menos alternativas. Então, aquele copinho, aquela tacinha maravilhosa de vinho, vira garrafa, viram duas, vira. E aí vai, né? Então, o aumento do consumo de E o álcool, organismo pede mais, cada vez mais, né? cérebro inteligente de novo. Ele percebeu que a hora que você bebeu algo, ficou mais calmo, o que que acontece? Ele quer beber de novo. Opa, achamos a solução. Então vamos beber de novo. Então vamos beber de novo. Então vamos beber de novo. E quando a gente chama uma substância que ela produz dependência, e o álcool produz dependência, é isso. O corpo, ele acostuma com a dose. Tudo que causa dependência é porque ele acostuma com a dose. Então aquilo que antes fazia efeito com duas taças, não faz mal. Mais, então vira três. E aí vira quatro. E aí vira Sim, cinco. sim. É muito louco isso, né? Dá para entender perfeitamente. Eu escuto gente reclamando que filho ou marido reclamando de mulher, e eu percebo, outro dia eu saí, eu fui comprar alguma coisa, e passou uma pessoa do meu lado que estava com um monte de coisinha de cerveja. Eu falei, gente, as pessoas estão consumindo muita mais bebida alcoólica mesmo, né? E isso gera outros problemas, né? Nós estamos vendo aí aumento de violência doméstica, porque tem todo aí a questão. Eu ouvi hoje no jornal, eles estavam explicando o negócio, o motivo das brigas mudaram, né? Porque hoje as pessoas estão vivendo muito juntas, aí a mulher reclama da bagunça da casa, aí o homem não quer saber da bagunça da casa e vira aquela confusão. E aí mostraram que a solução foi o marido começar a ajudar a mulher a organizar a casa, a limpar, a lavar a louça, e que a partir do momento que foram divididas as tarefas, que foi perfeito. E eles estão vivendo super bem. Eu achei tão legal isso, porque é isso, é o momento da Nossa, divisão, né? sim. Não adianta achar que eu vou sentar aqui e você faz tudo. Hoje as coisas mudaram muito. Bom, já devia ter mudado faz tempo, né? Todo mundo tem que ajudar todo mundo para viver um pouco melhor. Mas, de qualquer maneira, né, estão tendo mais conflitos. Tal, e um dos motivos é a bagunça da casa. Isso é Sim. muito doido. Né? Quem É louco é isso. bagunceiro e já era bagunceiro. Imagina você conviver ainda mais com bagunça, né? Então a ideia É, do o dia a dia é tão corrido que muitas vezes aquela bagunça do outro, né, num casal, e tem uma das coisas que eu falo que assim, os opostos se atraem. Nesse quesito, ser mais organizado, ser muito bagunceiro, eu sempre digo, esquece, isso é uma besteira. Se você casar com alguém, os opostos se atraem, esquece, não porque é vai, bem assim. vai dar encrenca. Vai Então, dar choque. vai dar. Então, e pode ser o homem, pode ser a Vai. mulher, porque eu já escutei dos dois lados, mas aquela Sim. de assim, eu não suporto que ela vai andando, vai entrando na casa e vai largando a roupa, o chinelo, o sapato, a maquiagem, a bolsa, e a pessoa, o homem é super organizado, e ao contrário também é verdadeiro, né? Então, Sim, sim.
Isso tudo está É, é, intensificado. Quem é super organizado está mais organizado, está mais tenso, porque o foco está maior, está. né? Se me deixar. É. Se começar a arrumar as coisas aqui em casa, porque você vê uma coisa que te chama a outra, e aí eu ia pôr um É. negócio num lugar, mas aquilo tá sujo, aí você limpa, e aí você vê que aquela gaveta que você precisava, tem um monte de papel, e aí você começa a jogar fora papéis antigos, e quando você vê, né, o que é muito legal, primeiro que passou seu tempo, seu foco ficou em outra coisa e não em um monte Sim, de sim, sim, notícia sim. porcaria ou É, pensamentos ruins, né? ruins, né? Pesados, né? É. Mas ele te leva, né? Quem é chegado numa organização, então, quando a gente começa a pegar, você vai a mais. Então, você O imagina o quanto. papel é uma coisa que quando a gente vê, você encheu um saco, né? Sim. Vai, Sim. vai, 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 o desapego, né? Eu Uhum. falo para as pessoas Isso. que nesse momento, uma coisa muito legal para fazer é aproveitar para desapegar, Sim. né? Sem loucura. Eu não defendo a pessoa abrir o armário e jogar tudo fora. Mas eu acho que agora é um momento muito legal para as pessoas Sim. começarem a fazer isso, porque elas têm mais tempo. Então, Sim. abre seu armário, vê a roupa que não serve, pensa no outro. Eu acho que Sim. agora é a hora que você pode pensar no outro, você pode doar as roupas que não te servem. Então, eu Uhum. acho que é um momento muito legal para praticar essa solidariedade, né? E ainda você vai liberando espaço no seu armário para poder ficar mais organizado e você ficar menos nervosa, porque eu percebo que tem muita confusão por causa da organização. Sim. E isso é muito louco, porque, pelo amor de Deus, né? É muito triste viver. É o que você falou, os opostos nesse quesito. Eu acho que tem dois quesitos que não se atraem, que dá curto-circuito. É a desorganização e a parte financeira. Quando um é certinho e o outro faz gastos absurdos, dívidas, isso dá choque, né? Dá curto-circuito, né? Você Então, fala de desorganização, né? Quando a gente é, tá falando aqui sobre organização, e a organização, ela parte de objetos, né, concretos, como você organizar a sua casa, e a organização vai até do ponto de vista espiritual, né? Então, sim, organização é algo muito amplo, né? Então, a parte sim, financeira, tudo, eu acho que tudo está muito ligado ao autocuidado mesmo, né? Então, tem algumas pessoas que são muito preocupadas estão preocupadas, estão se cuidando. E tem outras que ainda não perceberam que aquilo faz parte de um autocuidado. Então, nesse sim. quesito financeiro que você está dizendo, tem algumas pessoas super organizadas. Eu posso dizer que eu acho que eu sou eu tenho uma organização em quase todos os quesitos. Então, assim, eu sou daquele É tipo que nato já o é nato, negócio. é máquina, né? Eu tenho um cérebro É, que é. para mim não é. Aí, como você consegue, você é o máximo, você consegue. Não, eu tenho que Vai, fazer um flui, né? trabalho até contrário, né? Então, eu acho que cada um tem uma máquina que ela te traz Sim, benefícios, mas ela é ônus e bônus, perdas e ganhos. ônus e bônus, Então, exatamente. eu, então, eu sou super organizada financeiramente, eu sou aquele tipo, se para mim dinheiro na conta, que tem conta para pagar, não é seu, né? Então, Sim, se eu tenho um documento, eu vou guardar. Tudo meu é super organizado. O que acaba acontecendo? Se é que meu marido é muito parecido comigo nesse quesito organização, então a gente é muito harmônico tá. nesse sentido, Isso é né? ótimo, isso é É, ótimo. é. Mas o que você tinha dito de acumular, quando você organiza muito também, você tem essa tendência a achar que aquilo é necessário para organizar, né? Eu guardo É, papel e aí quando eu vou ver, eu tenho garantia de ferro de passar de 10 anos. Falar, nem lembrava que estava aí. Por quê? Porque eu não fui sim, organizar, né? É, você me falou alguma uma coisa que seria importante a gente dar um toque. Eu recebi, né, nos comentários. é, Se o álcool não era, o aumento do álcool não era por prazer, né? A ideia de que álcool é prazer, compra é prazer, comida é prazer, sexo é prazer, tudo é em determinada medida. Quando ele passa de determinado ponto, ele não é mais prazer, ele é alívio. sim, Então, algumas pessoas dizem, eu faço isso por puro prazer. Ela não está percebendo que aquilo é um alívio.
E nesse momento que nós estamos vivendo, ainda mais por menos válvulas de escape, a procura por alívio é muito grande. E ela é Sim, necessária, nós precisamos nos aliviar. sim, A ideia é procurar alívio em algo construtivo, algo que na organização do nosso cérebro, da organização da nossa vida, do cuidado que a gente tem pessoal, que vai desde a sua cabeça, ao seu espírito, ao seu corpo com atividade física, à sua casa, às suas coisas, sim, às suas finanças, né? Isso é para poder te trazer com uma vida construtiva, uma vida plena. Então, a organização, nesse sentido, organize-se como ser humano, é para ter uma vida plena, ou seja, sim, poder viver mais leve, poder ser feliz, né? Que é a ideia da felicidade. A organização desse modo amplo te pode sim facilitar para encontrar a chamada felicidade, né? perfeita colocação. A parte da doação que você falou, eu acho, a gente está vivendo uma fase que as pessoas me perguntam se acha que vai ser mantido isso. Eu não sei. O ser humano é bem complexo, né? Mas a É, gente tem percebido que, é lógico, essa parte da generosidade está muito, muito forte, né? Então, muito, a solidariedade tá linda, né? É é, a parte boa da história, né? então não é bem interessante você somar a você olhar as suas coisas e ver aquilo que você realmente, aquilo você não usa, está guardado e tanta gente precisando fora, né? Então eu acho É, que você faz um bem para você, que é um autocuidado das suas próprias coisas que não ficam acumuladas, mas a generosidade é um autocuidado. A e generosidade faz traz bem, um, né? sim, O bem sim, primeiro é seu, inclusive, né? sem dúvida. É, eu falo que aconteceu uma questão muito legal, legal assim, dentro do contexto, obviamente, né? No meio de tanta coisa ruim que veio junto com essa situação, as pessoas estão aprendendo a palavrinha solidariedade, né? E a gente aprendeu também que a vida passa assim, né? Nós estamos aqui e um sopro pode nos tirar. Então Sim. eu brinco, né, e falo que a gente tem que parar de ficar esperando acontecer. Então aquele monte de roupa, é roupa que você está esperando emagrecer, é roupa que você está esperando engordar, é roupa que você está esperando uma ocasião especial, é a louça que você está esperando um convidado especial. Eu falo, parou, congela tudo, para tudo, vamos viver o hoje. Tem um monte de roupa esperando emagrecer, doa. Quando você emagrecer, você compra outra. Olha que Uhum, legal, né? Você sim. vai estar em outra energia, você vai comprar outra roupa. Sapato. Ah, mas quando tiver uma festa... Gente, parou. Não é hora de pensar no que vai ficar no seu armário. Não Uhum, usou? Desapega, que vai fazer bem para você e tem quem precise, sim. né? Então, eu acho que essa questão da solidariedade foi a parte boa dessa história, né? Eu acho que esse vírus veio para a gente entender muita coisa, muita coisa. Eu espero, eu vejo que tem gente que não vai aprender nada nunca, né? Infelizmente, Não, que me choca às vezes. Mas não. tem gente que está aprendendo, né? Tem gente que está aprendendo. Está mostrando que eu e você nós somos iguais. Recentemente eu vi uma pessoa que tem muito dinheiro e teve uma pessoa passando mal em outro lugar do país, e ela não pode visitar essa pessoa, né? Uhum, Não pode, simples assim. E é uma pessoa que acha que pode comprar todo mundo e tudo com o dinheiro. E aí sim. até comentei com uma outra pessoa, falei, será que agora ela aprendeu? Eu acho que não, tá? Ela não aprendeu, ela continua achando que vai poder continuar comprando as pessoas. Então não é todo mundo que vai melhorar. Mas eu não sei se eu sou meio poliana, mas eu acredito que muita gente vai melhorar, muita gente vai crescer espiritualmente, sabe? Vai entender que, gente, a solução disso está nas nossas mãos. E a palavrinha é desse tamanho, que para mim é o amor, né? Uhum, Eu acho que Deus está mostrando para a gente o que está. A resposta é muito clara, né? uhum, Depende da gente. E eu acho que isso, então, a gente tem que tirar o lado bom da coisa, né? Tem que tomar cuidado com as nossas atitudes e doação. Acho que doação, doa o que você puder. Ah, mas a meia tá velha. A gente não tem problema, tem quem vai usar a meia velha, uhum, né? Tem quem vai sem usar a dúvida. camiseta velha. Ela ajuda para todo mundo. Uhum, Então, eu acho que
é o lado bom da coisa, né? Eu procuro sempre achar o lado bom da coisa para não ficar louca, né? Porque se você não procurar o lado bom, vai enlouquecer, né? A ideia de procurar o lado bom, Valéria, é achar que o mundo vai te fazer feliz, ou de que algo disso que a gente conversou vai te fazer feliz, que o dinheiro, o status, ou o dia que eu emagrecer, ou tudo isso sozinho não traz, né? Não, então, não. A ideia é a vida é construída, né? Então, o que a gente constrói, o que a gente planta e a gente vai colher. Isso é tão claro, né? Sim. E não está escrito, está plantado. Não, você planta e você colhe. Então a vida é construída. Sim. Então, eu acho que esse é um momento que a gente tem que parar e pensar no que a gente vem construindo. E quando a gente está falando a hora de prestar atenção. O que você está construindo? O que você está fazendo por você? Pare de se achar a vítima do mundo, né? Porque o político, porque isso, porque o chinês. Para de vitimismo, porque cada um tem que se apropriar da sua própria vida, né? E isso remete à própria organização, a organização global. Pega a sua vida na sua mão. O que você vai fazer dela? O que você tem feito da sua vida? E eu acho que a gente, fechado na caixinha como a gente está agora, a gente está vendo tudo emanar com tanta força, os nossos afetos, as nossas dificuldades, tristeza. É verdade. Então você tem uma possibilidade, ao olhar para o lado bom disso, em vez de ficar chorando pitanga, como minha mãe dizia, Sim. Constrói. Pega a vida na tua mão e faz o melhor possível com isso que está acontecendo. Então, não vitimiza, é a hora, você né? vitimiza, se apropria. Eu acho que essa é uma hora que quem se apropriar de tudo isso de ruim que a gente está vivendo, se apropriar para poder lapidar algo melhor, vai sair dessa uma versão melhor, de si mesmo. Eu também Ninguém acho, tá pensando eu também em acho. A oportunidade é essa, de que a gente, lidando com a dificuldade, a gente possa ter material para se construir melhor, para ir correr atrás. Sim. Parar de se Deus quiser, eu tô vendo aqui, vai acabar essa live, entendeu? Passou uma hora que eu não percebi, eu tô olhando aqui, nós temos 3 minutos para o Instagram derrubar a gente. Sim, entendeu? Ele derruba. Ele derruba, o que é uma pena, porque o papo está extremamente agradável. Eu percebi que as pessoas estão gostando, nós estamos sendo elogiadas, isso aí é delicioso, né? Porque e agradecemos a todos eles, né? Muito, eu agradeço muito cada um que esteve aqui, porque é muito legal as pessoas perceberem que nós estamos tentando ajudar e eles estão nos ajudando com o feedback. Então, e tanto elogio, né? Eu vejo tanto. Eu adorei. Maravilhoso. É uma delícia. Valeu. Esquenta, né? Esquenta o coração. Esquenta o coração. É o carinho que a gente precisa, né? É o carinho que a gente precisa. Exato. Então, acho que foi uma troca muito legal. Eu não tenho palavras para te agradecer. Foi maravilhoso. Eu ficaria aqui, ó. Como a gente já conversou, você fala com todo mundo, eu falo até com o poste. Nós iríamos ficar aqui 2, 3 horas do maior papo. Quem sabe uma próxima vez a gente dá continuidade nesse assunto. Eu quero te agradecer muito, 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 muito. Se tudo der certo, essa live vai ficar guardada. E aí eu vou pôr o seu contato, porque tem gente pedindo o seu contato. Né? Se você quiser falar alguma coisa, você tem 1 minuto para falar alguma coisa. Mas eu vou deixar o seu contato para que as pessoas te achem. E gratidão, muito obrigada. Você realmente é uma querida. Eu não tenho palavras para te agradecer. Eu que agradeço o teu convite, adorei conversar com você. A gente fala até com post mesmo, né? Se deixar a gente junto, a gente vai conversar. e te agradeço de ter feito uma sexta-feira, tanto para nós duas, mais gostosa do que para várias pessoas que estiveram com a gente, que diz que tiveram o coração mais completo, estando acompanhados da gente, pessoas que estavam sozinhas e que se sentem acompanhadas pela gente. Muito bom fazer companhia para quem quer a nossa companhia. Muito obrigada, gratidão. Tudo de bom para você. A gente vai se falando e quem sabe voltamos aqui para dar mais carinho para todo mundo. Agora vai, 28 segundos. Um beijo para todos, obrigada por todos que estavam aqui
E doutora Lu, muito obrigada. Gratidão, você realmente é uma querida. Obrigada, querida. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.